Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, o tema dessa live vai ser sobre a eficiência das terapias online, dos atendimentos online, de coaching online e de todas as outras formas de intervenção rápida feitas online. Será que atender online como coach, como terapeuta, como especialista em qualquer uma das áreas aí das soluções de impasses, das intervenções precisas e estratégicas, será que de alguma forma o trabalho online ele não é tão bom quanto um presencial? Será que realmente ajudar as pessoas a se libertarem dos seus problemas, dos seus cárceres, das suas dificuldades, produzir sentido, produzir performance, fazer com que as pessoas consigam construir resultados exponenciais, será que isso é possível da mesma forma, com a mesma efetividade que é feita presencial, online? Ou seja, se ganha, se perde, é melhor ou pior? Qual a diferença de um trabalho presencial para um trabalho online, do atendimento como terapeuta presencial e de uma terapia online? E para isso, hoje eu vou receber um dos nossos parceiros, colegas, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento, para a formação dele, e que hoje é um terapeuta aí já muito conhecido, renomado, com um trabalho extraordinário, o terapeuta Bruno, ok? Eu vou chamá-lo então e compartilhem essa live, será um prazer ter vocês conosco então. Eu vou convidá-lo. Olá, Bruno. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, Luiz. Tudo Boa noite a bem. todos. Boa noite. Ainda nós estamos aqui com o pessoal chegando, porque ainda o horário ainda é o horário que o pessoal está saindo do trabalho, mas está ótimo. Depois ela vai ficar gravada e todos poderão acessar esta live. Então, obrigado pela sua presença, Bruno. Parabéns aí pelo seu excelente trabalho. Você é uma pessoa aí que é uma referência para nós hoje de entender o que é ajudar as pessoas online e realmente fazer com que as pessoas possam, então, serem ajudadas. Você realmente hoje é uma pessoa aí que nós, outros colegas seus, também admiram muito o que você tem feito. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, por você se tornar esse terapeuta aí. Sem dúvida alguma, aí hoje você pode ajudar a muitas pessoas também como referência, né? Eu agradeço as boas-vindas, os elogios que você fez aí, né? E, de fato, é uma área de atuação em que eu me encontrei e que tenho conseguido, por ter me encontrado, ajudar outras pessoas também. Então, eu tive aí esse período de mentoria, de estudos com você, com a turma que você mentorou. Então, muita coisa do que eu absorvi ali ajudou e contribuiu para esse desenvolvimento que você está mencionando agora. Que bom, mais uma vez, parabéns. Então vamos lá. Bruno, olha só, o tema da live de hoje, você como meu convidado, e também uma pessoa aí que também é muito estudiosa em muitas questões, justamente até você trouxe hoje, quando você citou, antes de nós fazermos essa live, você citou a pesquisa lá de Minnesota, achei muito importante, vou deixar que você mais tarde fale sobre isso, mas eu vou falar o seguinte, ó. Para todos os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, compartilhem essa live. Se alguém que está aqui nos assistindo, daqui a pouco mais, quiser estar ao vivo aqui comigo e com o Bruno, será um prazer. Até 4 pessoas o Instagram permite que estejamos juntos. Mas o ponto aqui para quem está chegando é, será que as terapias online, o atendimento de terapeuta, de especialista em intervenção estratégica, coaching, será que é um atendimento em que você ajuda as pessoas a se libertarem dos seus problemas, dos seus cárceres, das suas ansiedades, das suas dificuldades? Será que isso é tão bom, tão efetivo quanto aquele trabalho tete a tete dentro de um consultório, dentro de um atendimento presencial? Será? O que vocês acham, pessoal? Então, sobre esse tema, eu vou então passar então a opinião, buscando aqui a opinião do Bruno, que já está consolidado hoje no mercado, atendendo pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Então, Bruno, será que funciona esse negócio de atender online? Será que, né,
dá resultado? Será que é melhor ou pior? Será que de repente funciona, mas não tão bem quanto um atendimento presencial com a pessoa de frente para você? O que você acha, Bruno? Olha, a resposta simples, direta a essa pergunta é sim, funciona. Mas o ser humano, ele é muito desconfiado com tudo que é muito novo. E esse mundo do atendimento online, migrar do atendimento presencial, com as terapias, com as técnicas de desenvolvimento pessoal, em que, vamos colocar aí, tá? Vamos pegar assim, desde Freud até agora, ela foi consolidada com mais de 100 anos com aquela questão do presencial. Isso está no imaginário das pessoas, né? De você chegar lá na sala de atendimento, seja do terapeuta, seja de um coach, seja de um psicólogo, um psicanalista, você sentar de frente com a pessoa e aí trabalhar as suas demandas. Isso já está no imaginário popular. Então, quando você fala assim, vamos para um atendimento online, as pessoas geralmente, é natural que no primeiro momento elas gerem desconfiança de tudo que é novo. Mas assim, tanto na minha prática, quanto você também já pode falar muito bem disso, sabemos que funciona e que funciona muito bem. Eu já quero até tomar mão de algo que você mencionou aí sobre a questão da pesquisa que eu andei fazendo. Da Universidade de Minnesota. Isso, a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, ela fez uma entrevista com mais de 300 pessoas e ela fez um acompanhamento de como se desenvolvia, isso em 2018, 2019. Recente agora, né? Pesquisa. Recente. Então, ela fez esse acompanhamento e chegou-se à conclusão de que as terapias feitas, as intervenções terapêuticas feitas online, elas têm a mesma eficiência que a presencial, né? Essa que a gente faz cara a cara. Mas, na verdade, em alguns aspectos, ela até sugere que existe uma vantagem. Por exemplo, nas questões de pessoas que lutam contra alguns transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade é um espectro muito grande. Então, ali tem a TAG, aí tem o transtorno de pânico, aí nós temos a agorafobia. Então, só para ficar no pânico e na agorafobia, são duas coisas em que as pessoas, geralmente, elas têm um problema, uma questão em sair de casa, em estar com multidões, em estar com pessoas. Então, quando você começa uma intervenção com esse tipo de questão online, você já quebra uma barreira para a pessoa, né? Você já diminui um obstáculo para a pessoa começar a se recuperar e, a partir daquilo ali, então, ela conseguir fazer as mudanças, conseguir os recursos internos que ela precisa para voltar a viver normalmente. Então, você veja que talvez uma pessoa que, de forma nenhuma, sairia de casa pela própria essência da patologia, ela tenha condição de começar a se tratar em casa, de dar continuidade a isso, e aí, então, poder lidar com as pessoas no dia a dia. Então, até nesse campo, quer dizer, além dela não ficar nada atrás de uma terapia presencial, ela ainda, em alguns casos, ela apresenta uma vantagem. Exatamente. Sim, pode falar, pode continuar, por favor. Eu só ia finalizar que essa pesquisa é uma pesquisa muito interessante. É só fazer dar um Google em relação a isso, que ela está ao alcance de todo mundo. Sim, eu dei uma olhada sobre ela, eu até sabia disso, mas é que é um negócio interessante, né, Bruno? Sabe como é que é, né? Se eu chego e digo, né, que a gente faz as intervenções, forma pessoas, desenvolve, atende online com a mesma efetividade e ainda com uma série de benefícios, né? Não tem deslocamento, é mais rápido, mais flexível, atende no mundo inteiro. Você pode, por exemplo, nesse exato momento, em função da pandemia, eu estou no noroeste de lugar nenhum, do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? É uma cidade aqui, claro, até teria possibilidade de eu fazer alguma coisa, mas me limitaria muito para que eu pudesse fazer alguma coisa nessa cidade. E no final das contas eu atendo no mundo inteiro, né? Só que hoje é uma coisa importante, pessoal, deixando bem claro, tá? Eu atendo
pessoas como, então, né, o meu colega aqui, tá? O Bruno. Eu atendo os coaches, eu atendo os nossos terapeutas, eu sou trainer, eu formo pessoas. O Bruno atende pessoas. Então, se vocês precisarem de um atendimento, de uma ajuda, o Bruno está à disposição aí para atender vocês como terapeuta, um terapeuta com realmente um trabalho espetacular, né? Muito, claro, ele não é só comigo que ele aprendeu, uma pessoa extremamente culta, que busca em diversas fontes, mas o Bruno é um terapeuta aí já com um grande renome, com um grande trabalho. E a vantagem é essa, né, Bruno? O horário é flexível, em qualquer lugar do mundo, pessoas do mundo inteiro você atende, assim como eu atendo pessoas do mundo inteiro, mas eu atendo pessoas do mundo inteiro mentoreando para que eles atendam clientes finais, coaches, pacientes, etc. Né? Essa é uma das flexibilidades. Você pode morar no meio das montanhas lá, você pode estar na beira do mar, você pode estar curtindo uma ilha paradisíaca e está ganhando muito bem, atendendo no mundo inteiro, né? Sim, esse é um dos fatos, assim, uma das equações que a gente começa a fazer um comparativo nas eficiências, porque a live de hoje aqui, ela está para tirar a dúvida de muitas pessoas, assim, será que funciona? Eu vou procurar um terapeuta, eu vou procurar um orientador, eu vou procurar um coach, eu vou procurar um mentor online, mas vai funcionar? Vai me trazer o resultado que eu espero? Então, assim, traz e aí democratiza a possibilidade. Porque, como você falou, nós falávamos mais cedo, antes de começar a live, né, algo que eu li a respeito, por exemplo, só de psicólogos. Vamos pegar aqui só a classe dos psicólogos. Nós temos hoje no Brasil em torno de 160 mil psicólogos. É um número pequeno para a população que a gente tem no país, certo? Mas desses 160 mil, 65% está no Sul e Sudeste. Ou seja, 65% desses formados estão aqui mais para o nosso lado. A região Nordeste, Noroeste, elas ficam mais empobrecidas, mais carentes desse tipo de profissional. E, além disso tudo, a maior parte desses profissionais, eles estão em grandes centros. Eles não estão em cidades pequenas. Então, o que você mencionou, assim, a terapia online, ela democratiza o acesso. Então, uma pessoa que está lá numa cidadezinha, sei lá, como eu atendo, por exemplo, do Nordeste, que tem 25 mil, 30 mil pessoas, ela consegue ser atendida, ela consegue ser ajudada com qualidade e sem sair de casa. Antes, essa pessoa ela ia depender de uma série de coisas. Você imagina ela sair da cidadezinha dela, ir para a capital ou para uma cidade maior. Então, era o tempo de deslocamento. Aí você vai encontrar o terapeuta, aí você vai ficar o tempo da sessão, aí você vai pegar o seu carro, o seu ônibus, o seu Uber e voltar. Então, assim, na verdade, o online, nessa questão de localização, diminuiu muito os espaços, assim, diminuiu mesmo, até no sentido que você mencionou, você atende pessoas de outros países. Realmente, assim, eu atendo pessoas brasileiros que estão na Europa, alguns brasileiros que estão na América do Norte. Então, eu acabo alcançando pessoas que, de outra forma, eu não alcançaria. E com um detalhe, eu moro numa cidade no Espírito Santo, que ela é uma ilha. Olha só, você mora numa ilha paradisíaca aí do Espírito Santo. Olha, tu tá bem, hein? Pode dizer que é uma ilha que show, cara. Que é paradisíaca. Legal, legal. E onde eu moro tem 25 mil, 30 mil habitantes, em torno disso. Uhum. E eu estou atingindo pessoas de várias localidades, não só do país, como fora. Até para quem pratica, né, se nós tivermos aqui outros profissionais acompanhando, até para quem pratica esse tipo de intervenção, também é expandir as barreiras de negócios e de ajuda para as pessoas. Então, funciona para os dois lados, funciona bem, a estrutura também fica mais enxuta para quem tá trabalhando. Eu ia falar isso também. Olha, assim, eu ia falar isso, tá? Eu ia falar primeiro justamente que fica até mais acessível, não só pela questão do deslocamento, como também, por exemplo, normalmente um terapeuta, quando ele tem uma clínica presencial, além de ele trabalhar com clientes locais, tem que fazer, tem uma série de custos da estrutura física, uma série de custos que você não tem. Então, além de flexibilizar custos para o cliente, de deslocamento e tudo mais, também você fica mais acessível, porque você atende no mundo inteiro e com uma especialidade a qual você gosta muito, que é a questão dos transtornos de ansiedade,
E principalmente, né, Bruno, transtorno de ansiedade. E o interessante é isso, é que justamente por uma série de custos que você não tem, fica até mais acessível. Não apenas o deslocamento, mas também o valor do seu atendimento. Né? Então, sem dúvida alguma, não, e outra coisa, olha só, Bruno, que interessante. Ó. Se eu entendi direito, se eu entendi direito, tem um comentário aqui, que se eu entendi direito, é senhorita Barcelos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se eu entendi direito. É isso mesmo. Senhorita Barcelos, é isso? Ó, a senhorita Barcelos, se eu entendi direito, se eu não entendi, me corrija, por favor. Tá? Se você quiser entrar ao vivo, também fica à vontade, Barcelos, senhorita Barcelos. Ó, já ouvi dizer que não há como criar vínculos online com clientes novos, tá? Ela ouviu dizer isso, tá? Olha, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Realmente é um problema, né? Porque se eu falo que é um absurdo isso, vocês não acreditam, porque eu sou pretensioso, né? Eu tô cuidando do meu prato. Fica estranho, né? Se o Bruno disser, vai dizer assim, não, mas o Bruno é amigo do Luiz, é parceiro do Luiz, e daí os dois estão mancomunados lá e tem um... Mas, ó, a pesquisa... Olha só, aí que tá, né? O Bruno me conhece muito bem, sabe que eu tenho aversão a explicacionismo, né, Bruno? Você sabe que eu tenho aversão a ser explicacionista, repetidor de ideias e gente que passa a informação à frente sem fundamento, sem senso crítico, sem pesquisa acadêmica. Então, eu sempre fui alguém que gosta de estar muito bem amparado para poder me defender. Se alguém me confrontar, eu mostro a pesquisa acadêmica. Tá aqui, amigo. Tá aqui, ó. Prova, A mais B. Então, é o meu perfil, um perfil pragmático, um perfil de tô falando para baixo e para cima, mas eu estou muito bem amparado. Então, essa pesquisa que o Bruno trouxe ali na Universidade de Minnesota, veja bem, né, Bruno? Ela estudou, ela fez amostragem, ela fez pesquisa, ela mensurou, e uma universidade como a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, não é uma brincadeira, ela não vai colocar aqui alguma coisa que não é algo bem fundamentado, alguma coisa séria, né? Então, o ponto é isso, que, olha, independente de eu dizer a vocês, ou de o Bruno dizer que não, é a mesma coisa, inclusive pode ser até melhor por uma série de fatores, hoje existem trabalhos acadêmicos comprovando exatamente isso, de que ela é tão efetiva e por uma série de fatores ela pode até ficar mais fácil em termos de muitas questões, né? Ó, Renildes Vilas Boas. Renildes, você pediu para participar? Vamos receber uma pessoa aqui, Renildes. Ok? Ela solicitou a participação. Olha só, isso... ela concordou ali, sim. Olá, Renildes, tudo bem? Ai, não. Oi, tudo bem? Você queria participar com a gente? Não, eu só enviei só uma mensagem para entrar no grupo só, desculpa. Tá bom. Se você quer fazer alguma pergunta para a gente? Não, no momento agora não, só vou ouvir. Obrigada. Não tem problema. Obrigado a você, tá? Então, vamos ver o que é mais aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só completando o raciocínio que você puxou ali do que a senhorita Barcelos comentou, né? Ela ainda fechou o raciocínio dizendo assim, olha, mas se as pessoas entram em relacionamentos amorosos online, por que a terapia não funcionaria? Então, assim, essa questão do vínculo terapêutico, ela é possível ser criada, sim, por causa desse raciocínio. Agora, tem uma outra coisa que eu costumo dizer, Luiz, que é o seguinte, esse atendimento virtual, por assim dizer, ele não é novo. Ele não é novo nem para o mundo. Vamos pegar uma coisa aqui que as pessoas já fazem há muito tempo, CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Sim. Olha, Centro de Valorização da Vida, ele existe o que aí? Uns 40? Uns 30, 40 anos? Acho que até mais um pouco, né? Exatamente. E salva vidas no tempo só do telefone, né? Por telefone. Então, assim, uma pessoa, ela está ali, está com pensamentos de morte, pensamentos suicidas, e aí ela liga para esse número lá, para o 188, e uma pessoa do outro lado, ou um psicólogo, ou uma pessoa treinada, ela ajuda aquela pessoa a não cometer um ato definitivo para ela, tirar a própria vida. Se isso é possível ser feito por meio de uma ligação, se você consegue, com uma intervenção bem feita, uma intervenção estratégica, salvar uma vida, evitar uma morte, por que a terapia online para trabalhar com depressão, com ansiedade, com outros transtornos
emocionais e psicológicos, não funcionaria. Exatamente. Exatamente. Não faz... Não faz o menor sentido. Então, pessoal, olha, eu agradeço muito pela presença de todos. Por favor, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas. Eu sou trainer e formo profissionais na área de coaching, terapia neurocientífica, intervenção estratégica. O Bruno é um terapeuta especializado em ansiedade, bem consolidado, atende pessoas do mundo inteiro, tá? Então, por favor, façam as suas perguntas. Se vocês acreditam que existem pessoas que podem ser ajudadas de alguma forma, podem, por favor, encaminhar essa live para que eles possam estar conosco. Se você quiser estar ao vivo e a cores aqui, será um prazer interagir com você, tá? Ó, aqui, ó. Jana Oliveira Lima, acho que é isso, né? Com o retorno às aulas presenciais, as crianças estão demonstrando crises de ansiedade. Jana, assim, ó, é verdade, é verdade. Entretanto, a maioria das crianças, eu não sei de que criança você está falando, se é uma criança muito pequena ou se ou já é um adolescente, tá? É verdade o que você falou, mas entretanto, as crianças, elas, quando são muito pequenas, elas são uma esponja. Na verdade, elas estão refletindo, talvez, o teu medo, o teu anseio, a tua preocupação, que é absolutamente legítima, Jana, entendeu? É absolutamente legítima. Você deve sim, nós temos percebido aí que todos os tipos de pessoas têm sofrido aí problemas graves com a tal da Covid, então é uma situação legítima, mas é muito comum, Bruno, eu trabalhar com pessoas... deixa eu só fazer um adendo, ó. Eu quero só fazer um adendo que pode salvar vidas aqui, que não tem nada a ver com o nosso métier. O nosso métier aqui é alteração de padrões, é entender esses padrões e é trilhas neurais, construções, estados emocionais, etc. Mas eu vou fazer um adendo agora do trabalho do doutor Cícero Coimbra. Doutor Cícero Coimbra trouxe uma pesquisa dos Estados Unidos mostrando que, do Canadá, mostrando que as pessoas que têm suplementação de vitamina D no sangue, de acordo com uma amostragem grande, descobriram por que algumas pessoas tinham problema com a Covid e outras não. E o que foi descoberto é que as pessoas que não pegaram Covid, independente da idade, elas tinham um alto índice de vitamina D, uma suplementação, tá? Então eu quero deixar esse trabalho do Dr. Cícero Coimbra, que muitas das coisas que acabam, e esse é pesquisa acadêmica, com amostragem, é que nem nós aqui, né, Bruno? Não é nosso negócio, nós não somos médicos, deem uma olhada no YouTube lá, mas eles fizeram um trabalho grande com amostragem e pesquisa e estudando para ver o que tinha um e o que tinha outro. E daí quem pegava Covid tinha um baixo nível de vitamina D e quem não pegava tinha um alto nível. Então, basicamente, tá uma coisa a mais aí, porque a vitamina D, que é sol, né, é extremamente importante para o sistema imunológico e, infelizmente, a mídia, talvez com uma intenção positiva, a mídia, ela demonizou o sol, né? O sol causa câncer, mas infelizmente muitas pessoas estão tendo depressão, estão tendo, às vezes, também ansiedade, por uma desregulação neuroquímica e principalmente por não pegar sol, só para você ter uma ideia. Não é nosso métier é alteração de padrão em trilhas neurais e construtivismo, etc., mas só para fazer uma contribuição aqui, né, Bruno? Bom... voltando lá essa questão que eu falei aqui, então, com a Jana Oliveira Lima, sobre ser uma esponja, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos e acabamos, digamos, agindo de uma certa forma que eles acabam absorvendo. E olha, Bruno, é constante, Bruno, eu trabalhar com pessoas que diz, meu filho, daí você vai ver, ela é simplesmente minha filha, e vai olhar e a mãe está transmitindo todos esses padrões que ela absorve e replica, né? Sim, é verdade. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, assim, isso vai até muito na linha da terapia cognitiva comportamental, né, que está dentro aí das pesquisas neurológicas que tem apontado, mas é um raciocínio muito simples da gente entender. Ninguém nasce pensando como pensa. Nós somos ensinados a pensar como nós pensamos. Nós aprendemos por meio das nossas experiências, por meio dos nossos cuidadores. Então, o pensamento ansioso, ele está sempre ligado a essa questão de preocupação excessiva e, às vezes, essa preocupação excessiva, ela escapa para o campo da fantasia. Então, assim, a pessoa ela vê uma coisa que é ruim, mas começa por meio das fantasias, da imaginação. Um outro nome que a gente dá para fantasia é a imaginação. Então a pessoa começa a imaginar quadros mais terríveis do que talvez realmente sejam possíveis acontecer, e aí
pensamento gera emoção, emoção se transforma em comportamento. É um caminho, é uma trilha neural. Construção, né? Você sente o que você pensa e você age como você sente. Então, se você está excessivamente preocupado, isso vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, vai gerar esse desequilíbrio emocional. Isso vai transmitir para o seu comportamento. E para quem tem crianças pequenas, as crianças pequenas, elas, como você acabou de falar, aí, elas estão aprendendo a viver e a pensar a partir da observação que ela tem dos cuidadores, da família em volta. Então, ela vai introjetando, ela vai aprendendo esse comportamento ansioso. Não, e outra coisa importante, né, Bruno? Aquele mecanismo que o cérebro possui, né? Para fazer com que a gente poupe energia. O cérebro consome muito oxigênio, glicose, então o cérebro quer poupar energia. Então, o que o cérebro faz? Tudo que você dá foco, ele facilita o acesso. Ou seja, eu não sei se você viu falando isso numa live, eu ajudo pessoas em diversos contextos e também, às vezes, em clínicas de reabilitação, né? Aí eu perguntei da clínica de reabilitação o seguinte, vocês acham que eu sou um viciado também? O que vocês acham? Né? Aí eles olharam para mim e disseram assim, não, tu tem cara de ser um viciado. E o outro falou, não, você não parece um viciado. E ficaram na dúvida se eu era ou não viciado. E daí eu olhei para eles e falei assim, ó, eu e todos vocês, e essa equipe que está aqui, esses médicos, esses tutores, todos nós somos viciados. Por quê? Eu nunca tive o problema, pelo menos esse tipo de problema eu nunca tive, né, com relação ao uso de drogas pesadas, pelo menos esse não. Mas eu vou dizer o seguinte, o cérebro humano, ele é viciador. O cérebro, ele vai te viciar. Por quê? Porque ele quer poupar energia. Então não importa, ou seja, não tem como fugir. A menos que teu cérebro deixe de ser otimizado, o que é um absurdo, né? Não faz o menor sentido o teu cérebro deixar de ser otimizado. Então, o que é impossível, o teu cérebro não vai deixar de buscar sempre poupar energia, porque ele é um cérebro eficiente, ele é um cérebro otimizado, ele está buscando poupar os teus recursos. Então, ele está trabalhando por você. Então, o que eu quero dizer com isso é que você vai se viciar, não importa no quê. Só que se você vai se viciar, não importa no quê, decida se viciar e se sentir bem, com autoestima, se sentir com qualidade de vida, se sentir capaz, preparado, suficientemente apto para agir e construir a vida que você quer, entendeu? Porque você vai se viciar, a menos que teu cérebro deixe de ser otimizador de recursos, entendeu? Então, se vicie e se sentir muito bem. E sem contar, Bruno, ainda mais um detalhe, é essa questão, né, que eu não vou brincar aqui, porque senão o pessoal vai dormir na nossa live, Bruno. Quando eu dou palestra, eu dou uma brincadinha e dou uma bocejadinha. Não vou fazer isso aqui agora, porque daí os neurônios, a gente faz aquela bocejadinha, o pessoal começa a bocejar também de sono, no horário que for, entendeu? É só o lado de botar, não vou fazer. Por quê? Porque os neurônios espelhos têm um papel extremamente importante, entendeu? O neurônio espelho, ele faz com que a criança, agora voltando principalmente na criança, o papel do neurônio espelho é facilitar a interação com o mundo à sua volta, a inclusão, né? Realmente essa parecer como você, parecer humano. Então o neurônio espelho, ele tem um papel extremamente importante que ele facilita o aprendizado. Agora, ele também, se você não compreende como ele funciona, os filhos modelam os padrões de comportamentos dos pais. Se o pai é ansioso, o filho é ansioso. Se o pai, é alguém que o pai e a mãe tratam mal alguém, são grossos, são duros, ele até antes dele adquirir a maturidade de entender que aquilo não é correto, ele vai replicar exatamente esse padrão de comportamento que ele absorveu dos seus pais. Exato. Até tem aqui apesar de nós estarmos falando aqui, né, da eficiência da intervenção online, e a proposta principal Sim. é essa, mas claro que nós estamos muito abertos ao que as pessoas estão dizendo. Então aqui, acho que é Renildes, se eu estiver errado no seu nome, você me perdoa, tá, Renildes? Ela está fazendo uma pergunta aqui em questão de ansiedade, como se faz para controlar? Então, exatamente, existem diversas estratégias, né? Assim, mas eu costumo dizer assim, quando eu quero ajudar uma pessoa de uma maneira simples, é fazendo entender o caminho mesmo. Então, assim, o caminho o que passa pela sua cabeça é o que te faz sentir o que você sente. Então, vamos supor que, vamos pegar esse caso do colégio. Então, imagina que só uma criança está só ouvindo os pais conversando de longe ali.
olha, será que é o melhor momento? Será que as crianças não vão pegar, não vão contrair uma doença, não vão conseguir trazer, não vão trazer isso para casa? Será que é uma boa ideia? Será que a gente manda? Será que não manda? Esse tipo de será, o que está por trás dessa conversa? Um pensamento ansioso. As pessoas estão construindo ansiedade aqui na cabeça dela. Um desamparo, né? Uma falta de ser amparado em algo, é um desamparo. Exato, isso e aquilo, isso e não sei o quê, né? Exato. Então, esse monte de e se, ele começa a gerar na pessoa o quê? Automaticamente ansiedade, porque é o caminho. O pensamento gera emoção. A emoção da ansiedade, ela vai te fazer reagir ou se comportar de maneira ansiosa. Então, e a criança ela fica captando toda essa dinâmica e introjetando nela. Então, afinal de contas, como é que a gente começa a lidar? Primeiro é entender o que você está sentindo. O que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo ansiosa, estou me sentindo ansioso. E essa perguntinha é uma perguntinha muito, muito prática. O que está passando pela minha cabeça que está me fazendo sentir ansiedade? E começar a questionar a validade desses seus pensamentos. Se perguntar, será que eu não estou exagerando? É possível? Eu costumo usar muito isso aqui, Luiz, uma sacada que a gente vai pegando com a terapia com o tempo, sim, que você tem muitas, e aí eu também, a partir disso, fui construindo algumas, claro, que é ajudar as pessoas a entender que não é porque uma coisa é possível que ela também seja provável. Por exemplo... Tem uma diferença radical de porcentagem aí, né? Radical. Eu costumo perguntar para as pessoas na terapia assim, olha, é possível você fazer uma viagem num foguete espacial em torno da Terra durante uns 3 dias? Aí as pessoas respondem para mim de imediato, não, não é possível. Mas, na verdade, é possível sim. Por quê? Foguete existe? Existe. A órbita terrestre existe? Existe. Existem serviços que fazem, que oferecem essa viagem. Hoje nós temos 2 grandes players aí na corrida espacial, na corrida espacial civil, que já oferecem esse tipo de serviço. Então, até há cerca de 2 ou 3 meses, um grupo de empresários fez uma viagem exatamente assim, de 3 dias na órbita terrestre dentro de um foguete. Então, é possível? É possível. Agora, geralmente, isso custa o quê? Alguns milhares de dólares. Aí é que vem a segunda pergunta. É provável que você faça uma viagem num ônibus espacial ou num foguete durante 3 dias em torno da Terra? Para a maioria de nós, a probabilidade é muito pequena, porque mesmo que nós tivéssemos aqui alguns milhares de dólares, nós talvez tenhamos outras prioridades na nossa vida que não seja viajar em torno da Terra. Então não é porque uma coisa é possível que ela é provável. Se perguntar isso quando a ansiedade está vindo, o que está passando pela minha cabeça que está me deixando ansioso, ansiosa? Será que eu não estou exagerando? É possível que o meu medo seja real? É possível, porque quase tudo nesse mundo é possível. Mas é provável? Então, quando você começa a racionalizar essa ansiedade primeira, essa que a pessoa sente, né, na respiração, no corpo, ela tende a começar a diminuir, porque você saiu do piloto automático, que é o que você estava falando, né, daquela trilha neural que a gente já está acostumado a passar por ela toda hora, e você está começando a abrir uma nova trilha neural mais saudável, mais eficiente, mais otimizada, que vai te trazer os resultados de calma e tranquilidade de amparo que você está buscando. Não, e o ponto importante... Desculpa, Bruno, perdão, pode falar. Não, só eu estava terminando. E é isso aí, Renildo. Eu espero ter conseguido contribuir para você de alguma maneira. Não, sem dúvida alguma. E o ponto em questão aí é o seguinte, é que o fato de haver esse questionamento, independente de qualquer outra questão, automaticamente já começa a quebrar aquele padrão. Você já começa a mudar o enfoque e automaticamente há uma tendência de você já se libertar daquilo. Porque você, que nem nós pensarmos na estrutura de uma experiência. Quando nós substituímos qualquer um dos elementos da estrutura de uma experiência, a experiência muda. Então, o fato de eu fazer um questionamento como esse já muda a estrutura da experiência. Agora, se eu estou naquela visão uniangular ali e o meu cérebro buscando poupar energia, de uma pequena possibilidade eu transformo numa probabilidade, como eu falei, muda radicalmente a percentagem em relação a isso, e eu acabo emergindo naquele cárcere. Então, aqui eu já começo a questionar, eu já começo a mudar, eu já começo a acrescentar outros elementos naquela construção e já mudar radicalmente a maneira como eu me relaciono com aquela experiência, com aquele estado emocional, né? Sim, é verdade.
Pessoal, mais Então, uma vez, pessoal, pode falar, Bruno, desculpa. Me empolguei. não, live é assim mesmo, um É, vai complementando o outro. Mas o que eu estava mencionando é que exatamente isso que você mencionou. Assim. Então, quando a quebra de padrão, a quebra é o primeiro passo que a pessoa precisa aprender, né? É quebrar o padrão. Quando você quebra o padrão, você abre espaço para criar um padrão mais saudável para você. Então, essa questão aí de essas perguntinhas é uma maneira bem simplificada que eu arrumei de passar a estratégia para as pessoas, porque a gente sabe que a técnica e a ciência por trás disso, ela é muito mais complexa, mas aí a gente ia ficar aqui, como você mesmo gosta sempre de correr, íamos ficar aqui como explicacionistas, falando um para o outro e ninguém e ninguém ia entender muito bem, né? ia tirar proveito, ia tirar proveito. O nosso objetivo, pessoal, é o seguinte, ó, nós estamos muito bem amparados pela ciência e por eu, né, com anos de trabalho aí, eu e o Bruno, então nós estamos muito bem amparados. Só que o desafio, como até eu recebo diversos tipos de pessoas nas nossas formações, o meu desafio é pegar aquilo que é extremamente complexo, muitas vezes, da neurociência e de outras disciplinas, e simplificar de tal forma que você entenda facilmente o que é que você está fazendo, qual é o amparo científico, por que que funciona e como aplicar, entendeu? Então, é exatamente esse o meu objetivo. O nosso papel aqui é sermos facilitadores, é simplificar a complexidade para que vocês possam aplicar e ter resultados. Pessoal, por favor, compartilhem com outras pessoas que vocês acreditam que podem ser ajudadas, né? Quero dizer mais uma vez que o tema da live é sobre a eficiência dos atendimentos online. O Bruno é um terapeuta aí já bem consolidado. Se vocês precisarem de qualquer tipo de atendimento, basta lá seguir, basta solicitar Bruno Terapeuta, lá, tá bom? O Bruno é um especialista, principalmente em diversas áreas ali da terapia, mas o forte dele, o foco que ele mais trabalha com pessoas é os diversos espectros e transtornos da ansiedade, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão aqui, agradecer a você, Bruno, e vamos ainda responder algumas perguntas do pessoal, tá bom? Então, se você tem dúvida se é possível fazer um atendimento online, se você tem dúvida se é possível ajudar pessoas, se você tem, digamos, qualquer pergunta em relação a isso, pode perguntar. Eu ainda vou responder algumas perguntas aqui, ó. A Janaína perguntou, pode ser hereditário? Janaína, é assim, ó, se você está falando de uma criança, é muito improvável que haja alguma alteração neuroquímica por ser criança. Não estou dizendo que é impossível, porque quem vai dizer isso para você é um médico, um psiquiatra ou um neurologista, certo? Não estou dizendo que é impossível, mas é bem improvável, tá, que isso possa estar acontecendo. O mais provável é, como eu falei, que essa pessoa, o seu filho, a sua filha, não sei, né, você não falou se é menino ou menina, ou se é mais de um, o mais provável é que ele esteja, através dos neurônios espelhos, replicando o seu padrão de comportamento e, então, a partir disso, modelando você. Porque, claro, você como mãe está muito preocupada com seu filho, com a sua filha. Então, isso é o mais provável, tá bem? Mas, sem dúvida alguma, se você tem qualquer tipo de dúvida em relação a isso, é muito importante que você procure a ajuda de um profissional, tá bem? Só um complemento nessa resposta que você deu a ela, Sim. Luiz. Às vezes também a pessoa olha para ela e fala assim, mas eu não sou muito ansiosa, mas o seu filho, ele não convive também tão apenas com você. Então pode ser que tenha um outro membro muito chegado da família que ele esteja replicando. Talvez a mãe não é ansiosa, mas o pai é. Talvez o pai e a mãe não são tantos, mas a avó é. Sabe, o ambiente escola. Uma das coisas que contribui. As informações da mídia, né? A mídia o tempo inteiro também na cabeça lá. A criança não tem recurso. A criança não é que nem um adulto que tem um senso crítico. A criança não tem recurso, né? Exatamente. E uma coisa que então que tem que ficar de olho é da onde pode estar vindo essas questões que ele está refletindo. E até outra coisa que contribui muito para o início da ansiedade é altos índices de estresse. Se você convive num ambiente muito estressante, muito desgastante, isso pode aumentar os seus níveis de ansiedade também. Exatamente. Então a gente tem que olhar que pode ser fontes comportamentais, mas também fontes, coisas ambientais, do ambiente que a pessoa vive, elas podem contribuir para o aumento da ansiedade por meio do estresse. Aí o caminho vem até pelo estresse. Exatamente. Só para a gente ampliar mais as possibilidades da pessoa conseguir olhar para o que está acontecendo ali e identificar. Né? Mas é sempre bom, assim, vai parecer que a gente está sempre puxando uma sardinha para o nosso lado, mas é porque
a gente temos que ser muito responsáveis com isso. As pessoas se autodiagnosticarem, a chance delas errarem nisso é muito grande, porque elas não têm um treinamento, não têm um olhar apurado para isso. Então, sempre buscar a ajuda de um médico, de um terapeuta, de um profissional qualificado na área, vai te ajudar a encurtar um caminho que você pode até conseguir chegar sozinho, mas o tempo que você vai levar, o tanto que você vai gastar de energia, e às vezes até financeiramente, só para descobrir sozinho, talvez não valha a pena, né? Então é sempre bom consultar um profissional nessa. E não precisa ser o Luiz, porque o Luiz, eu costumo brincar que o Luiz é o terapeuta dos terapeutas, né? Eu sou trainer, eu formo, né? Eu não tenho como atender, porque minha agenda não consigo dar conta de formar o pessoal, então vocês que atendem, mas precisarem, com o Brunão aí, que ele é bom do que faz. E nós temos outros colegas que passaram aqui pela formação, que tem eu vi até um ou outro aqui que estão na live também, então assim, não é só o Bruno, sabe? Procurar ajuda é importante. O Bruno está à disposição, mas com o Bruno não deu, não deixem de procurar a ajuda. Assim, a ajuda ela é muito importante para aprender a lidar com ansiedade, com depressão, que são os maus do século que nós estamos convivendo. E um ponto importante, né, Bruno, é que eu já, formando pessoas, né, e essas pessoas atendendo a outros, e no passado, antes de focar só na mentoria dos nossos coaches, dos nossos terapeutas, né? Eu também atendia. E é interessante porque eu atendi todos os tipos de pessoas, inclusive pessoas extremamente qualificadas, inteligentes, com muito conhecimento, e mesmo pessoas com muita informação, com muito conhecimento, com muita pesquisa sobre o assunto, eles têm uma dificuldade de entender duas questões importantes, que até vou fazer aqui uma caneta para vocês entenderem. Imaginem que isso aqui é uma mesa, tá? Imaginem que isso aqui é uma mesa. A saúde psíquica, ela tem duas pernas, entendeu? A psíquica e a neuroquímica. Ou seja, às vezes a pessoa está experienciando um quadro de ansiedade, mas é porque ela está debilitada neuroquimicamente, por exemplo, por não pegar sol, por não se alimentar bem, por não dormir direito, entendeu? Então o ponto em questão é o seguinte, é que o fato da pessoa estar experienciando ansiedade, é necessário que haja o discernimento de saber se essa ansiedade está só na área psíquica ou se ela já está ali precisando realmente de um amparo médico para que ela possa ser ajudada, entendeu? Porque, veja bem, se a pessoa está debilitada, se ela está realmente com uma depressão já instalada e com baixíssimos níveis, por exemplo, de serotonina e outros hormônios ali, ela realmente não vai conseguir, por exemplo, até como eu falei, hormônio aqui, por exemplo, a testosterona, né, que às vezes os homens não sabem disso. O homem usa 10, 12 vezes a testosterona de uma mulher, mas a mulher também tem testosterona, por exemplo, né? E o ponto em questão é que às vezes o estresse ele acaba com a testosterona masculina, entendeu? Má alimentação, sobrepeso, então tem uma série de fatores ali que às vezes a pessoa está em ansiedade, mas se você for ver, ela está com baixa testosterona, serotonina e outras questões importantes. Então, não adianta, por exemplo, um terapeuta, mas só que é assim, se ele procura um terapeuta, o terapeuta vai saber discernir e encaminhar. Porque não adianta procurar um terapeuta se o terapeuta, ou seja, vai trabalhar, o nosso papel aqui é trilhas neurais, construções, sinapses, alteração de padrão, entendimento de todas as intenções positivas por todos os padrões indesejados, fornecimento do amparo para eliminar as fontes de desamparo. Quer dizer, nós temos dentro do nosso métier, eu sempre faço esse quadradinho aqui, dentro do nosso métier, eu posso dizer que nós somos bem efetivos, entendeu? Só que em contrapartida, existem situações que também precisa de um tipo de suporte multidisciplinar. Existem situações em que a pessoa precisa do amparo de um médico, de um endócrino, de outro profissional que vá cuidar de outras áreas, porque senão não adianta, por exemplo, você fornecer recursos para uma pessoa que está em depressão, ou que está com algum tipo de debilitação, que ela vai reincidir muito. Imagina que tivesse um copo aqui, imagina que tivesse um copo aqui, Bruno. Vai reincidir com muita facilidade, porque uma das pernas dessa mesa está fraca, está debilitada, então não vai parar ali a saúde psíquica, entendeu? Então é por isso que nós precisamos entender. Só que nós sabemos, né, Bruno, quando diz respeito ao nosso métier ou quando nós também temos que trabalhar de forma multidisciplinar com um profissional da área médica, né? Que muitas pessoas elas vão procurar o terapeuta quando elas, como você mencionou, quando uma dessas pernas já quebrou, né? Assim, o barco começou a entrar água no barco, assim, agora eu vou procurar alguém para tapar. Mas
não é que a terapia ela não vai fazer o trabalho dela, mas é o que o trabalho da terapia, ela está no caminho da atitude mental, de ajudar você a construir recursos internos, uma atitude mental que vai te ajudar a se desenvolver nas áreas da sua vida que você quer e precisa se desenvolver. E evitar as reincidências também, né, Bruno? E evitar. Agora, saúde física, ela está completamente ligada. Assim, se você não dorme bem, se você não se alimenta de maneira adequada, se você não faz atividades físicas, só terapia. Pega sol. Só terapia não faz milagre. Mas um bom terapeuta com uma boa formação, uma boa perspicácia, é o que o Luiz falou, ele vai perceber isso e vai te ajudar até na busca disso que você precisa fazer. Olha, assim, vamos trabalhar aqui com o seu sono, vamos trabalhar com a sua suplementação vitamínica, vamos procurar aí uma academia, talvez vai te direcionar para algum médico, talvez para um neurologista ou um psiquiatra, se for o caso. Cada caso é um caso, né? A gente não está colocando tudo aqui dentro do mesmo balaio, porque as pessoas elas têm as suas subjetividades, então a gente leva tudo isso em consideração. Mas tem horas em que é o que o Luiz falou, que é multidisciplinar. E, infelizmente, esse fato de ser multidisciplinar tem ficado cada vez mais recorrente, porque as pessoas começam a procurar ajuda para a vida delas quando o barraco caiu. Né? Aí, o ideal é você começar a procurar isso quando você sente que a estrutura está balançando. Você sente que a estrutura está balançando, você olha, talvez seja melhor procurar uma orientação, uma pessoa que vai me ajudar no desenvolvimento pessoal. Porque eu me lembro de uma das aulas que eu tive com você, Luiz, em que isso ficou muito, muito marcado na minha mente, sobre a questão da inteligência emocional, em que você citou o exemplo assim, falando de que as pessoas são muito contratadas, os engenheiros, os médicos, eles são muito contratados pela competência técnica que eles têm. Mas eles são muito mandados embora 80% pela falta de inteligência. Falta de recursos emocionais, inteligência emocional, Às vezes o cara tem uma excelente capacidade técnica de engenharia, de medicina, de arquitetura, sei lá qual é a área que ele atue, mas a falta de inteligência emocional dele para lidar com frustrações, com adversidades, para lidar com o outro... Com as pressões do dia a dia, né? Acaba com que ele seja mandado embora. Exato. Então, assim, essa é uma... Isso ficou muito marcado na minha mente e é uma coisa que as pessoas precisam, seria bom se elas se dessem a oportunidade de aprender a desenvolver a inteligência emocional, que não é um programa escolar, né? Não tem isso na escola. Né? Então, assim, a gente treina o nosso cérebro mais matemático, mais lógico, e é a parte do cérebro que é a parte emocional. Nós temos pouca habilidade e poucas pessoas dedicadas a ensinar a lidar com isso. E o ponto em questão, bem lembrado, Bruno, realmente muito bem lembrado. Agora, o ponto em questão é o seguinte, primeiro, né, para não ficar parecendo que é coisa da minha cabeça, isso foi um trabalho efetuado pela Cato Consultoria de Gestão, comprovando isso, que as pessoas elas são contratadas pelas suas competências, mas elas são demitidas pela sua falta de recursos emocionais, exatamente como tu citaste, Bruno, não sabendo lidar com perda, pressão, com os desafios do dia a dia, em se relacionar bem com as pessoas à sua volta, etc. Agora, o ponto que eu acho extremamente importante também é o seguinte, no mercado está cheio de gente aí falando de inteligência emocional, só que não existe, olha, veja bem, eu formo profissionais que, né, você é uma pessoa que, volta a dizer, não foi a única pessoa que contribuiu para o teu desenvolvimento, é claro, mas nós formamos pessoas que são precisas, pragmáticas e efetivas no que fazem. Só que essa precisão, esse pragmatismo, essa efetividade, ela não vem de teoria, ela vem de pragmatismo, de saber o que está fazendo, de ser preciso, eliminar gaps, sem reincidência, etc. Agora, o ponto em questão é o seguinte, por que vocês são precisos, por que as pessoas têm resultados? Porque elas entenderam um ponto importante, Bruno, que eu quero destacar isso, que os outros não falam, isso que nós vamos falar aqui agora. As outras pessoas não falam o que nós vamos falar aqui agora. Não existe inteligência emocional dissociada de inteligência cognitiva. Porque está cheio de gente oferecendo curso de inteligência emocional, mas olha, mesmo que as pessoas soubessem o que é de verdade, e a maior parte do que eu tenho visto aí não sabe, tá? Mesmo que elas soubessem o que é,
ela por si só não é sustentável se ela não tiver alicerçada em inteligência cognitiva. Vamos lá, deixa eu explicar isso só de um viés. Veja bem, existem muitas formas de mostrar isso na prática, mas eu vou mostrar um viés só. Por exemplo, a pessoa tem uma recorrência no estado emocional e ela aprende a se questionar, alterar esse estado emocional, recuperar o eu nos focos de tensão e estar presente para sair daquele estado emocional. É o suficiente, Bruno, se ela não souber como construir a vida que ela quer experienciar para que ela se afaste desse padrão? Não, não é. Então, não é possível. Só recursos emocionais não vão fazê-la com que ela não reincida. Então é por isso que eu quero que vocês entendam, não existe a menor possibilidade de ser sustentável inteligência emocional sem inteligência cognitiva. É um negócio engraçado que os caras querem dar um curso que não tem, né? Falam do assunto, as pessoas saem de lá mais cultas, mas eu vou desafiar. Eu sei, eu estou no mercado. Eu desafio você, que fez um curso de inteligência emocional por aí, dizer o seguinte para mim. Eu desafio você, que fez um curso de inteligência emocional, me dizer assim, eu fiz um curso de inteligência emocional, minha vida mudou, eu não reincido, agora estou bem, estou muito bem, estou construindo o que eu quero, e não tenho mais problema com isso. Não, eu desafio você. Duvido. Entendeu? Porque é isso que eu falei, não existe inteligência emocional sem inteligência cognitiva, sem compreensão do cérebro, para que você não tenha reincidência. Porque a raiz de todos os males, olha aqui uma coisa, Bruno, a Eulália fez uma pergunta, que a gente gasta muita energia pensando, com pensamentos, né? Com pensamentos, provavelmente, Eulália, você está falando de pensamentos que te furtam, né? Pensamentos que te sequestram, que te acabam encarcerando. Então, Eulália, mesmo que eu te desse recursos para que você soubesse não ficar refém desses pensamentos, eu deveria te dar recursos para que você se tornasse uma protagonista e construísse a vida e realmente implementasse, construísse a vida que você quer experienciar. Caso contrário, você vai reincidir, entendeu? Então, é um engano das pessoas e é um desafio, está lançado o desafio. Me diz onde é que... Olha, não precisa nem falar onde é que tu fez o curso, tá? Por questão ética, não precisa dizer onde é que tu fez o curso, tá? Mas eu vou desafiar você. Me diga assim, não, eu fiz um curso em tal lugar que não importa onde, aprendi inteligência emocional, minha vida mudou. Duvido. Entendeu? É verdade. Essa aí foi paulada, né? Essa aí foi paulada. Essa eu dei valendo. Mas é pro bem de vocês, pessoal. Eu quero o bem de vocês. Eu sei que esse negócio não funciona. Todo dia eu trabalho com gente que é cheia de informação, cheia de curso, currículo desse tamanho, sem resultado, não liga os pontos, repleto de cárcere, de ansiedade, de frustrações. Eu trabalho com gente assim. Então, o que eu faço? Eu ligo os pontos e entrego os recursos que faltam. E assim, não adianta você ter o carro se você não sabe para onde você vai, aonde você quer chegar com ele. Né? Quando se fala dessa questão de inteligência cognitiva, e é isso, é juntar os recursos internos com os cognitivos no sentido de o que eu quero fazer com isso, né? Por que eu estou buscando? Para onde eu estou indo? É que as pessoas falam, e a gente às vezes até evita usar essa expressão de tão banalizada que ela ficou. Ficou banalizada. Mas o propósito, qual que é o seu propósito, né? Você tem que entender com clareza quais são os seus valores, quais são os seus princípios, e de acordo com seus valores e seus princípios, traçar um seu caminho, porque se você for contra essa estrutura, tudo vai ruir, né? Então é importante saber que o caminho ele tem muito mais detalhes do que, infelizmente, muitos e muitos e muitos profissionais têm vendido hoje, assim, sabe? Às vezes é o barato que sai caro. Você, vou comprar aqui um cursinho aqui de inteligência emocional de tantos reais, e aí eu vou assistir todas as videoaulas gravadas e vou aplicar na minha vida. Não vou procurar uma pessoa que vai me ajudar, que vai me pegar. Eu sempre falo isso. Já me convidaram muito, assim, vamos fazer uns cursos, Bruno, umas videoaulas para você vender online, curso, eu não faço. Não é porque eu não acredito, porque tem bons cursos online, tem o seu curso, por exemplo, é um curso que... Olha, mas a gente racha. Olha que eu não tratei a comissão para ele, hein? Olha que eu não tratei a comissão, hein? É ele que está falando aí, hein? Mas é o que eu estou falando. Foi um curso que me ajudou muito. É um curso que me ajudou muito. Toda a minha carreira, não vou dizer que está estruturada só em cima do que eu aprendi com você, mas boa parte do que eu aprendi com você, minha carreira está estruturada nisso. Então, é um bom curso.
Mas a minha proposta é aquela proposta do vem aqui, vou te pegar pela mão e vou te ensinar o caminho que você tem que andar. Você vai por aqui, ó. Vou te ajudar a chegar no resultado. Isso é diferente de você comprar um cursinho online e se você tiver dúvidas, e se você não tiver entendido bem, é você que se vire com isso, sabe? E se não deu certo, é o que muitos falam assim, não deu certo, A culpa é tua. você não se dedicou. Você não se dedicou, você não fez, a culpa é tua. Isso aí é maravilhoso. Sacanagem, né, cara? Sacanagem, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas eu acredito sim, sabe, Bruno, que o mercado vai amadurecer. O mercado vai amadurecer, o mercado vai chegar num ponto em que ele vai ver que, às vezes, os grandes players aí, as pessoas muito bem estabelecidas em termos de top of mind, muitas vezes se tornaram pessoas preocupadas só em faturar do que realmente entregar resultados. E realmente, para você dar resultados, tem que conectar pontos, tem que eliminar gaps, tem que entender exatamente o que é que não se conecta, tem que entregar os recursos que faltam. Não é assim. Não é assim, né, Bruno? Agora, qual é a boa notícia, pessoal? Veja bem, qual é a boa notícia agora, principalmente, voltando ao nosso tema aqui, a eficiência de processos terapêuticos, processos de coaching, ou seja, mais o que você quiser fazer online. Qual é a eficiência, tá? Então, nós mostramos aqui através do testemunho meu, do Bruno e do trabalho acadêmico lá da Universidade de Minnesota, que realmente a efetividade é tão boa quanto ainda tem uma série de benefícios, né? Que é a flexibilidade, facilidade, acessibilidade, inclusão, acesso remoto, você poder morar em qualquer lugar do mundo e também você poder atender pessoas em qualquer lugar do mundo, nos lugares mais remotos. Então tem uma série de benefícios e a efetividade é a mesma e às vezes, dependendo da situação, da comorbidade que a pessoa possa ter, até melhor, porque você não precisa fazer a pessoa sair de uma zona de conforto para ir até você. Então, é bem importante e muito bem amparado hoje por pesquisas acadêmicas e universidades renomadas do mundo inteiro, tá bom? Agora, qual é o ponto que eu quero deixar claro aqui? Todas as pessoas, elas vão digamos assim, todas as pessoas que procuram um terapeuta, nem todas precisam de um médico. Olha só que interessante, Bruno. Nem todas as pessoas que procuram um terapeuta precisam de um suporte multidisciplinar. Às vezes, realmente, só o terapeuta, o coach, né? O especialista em intervenção estratégica também, que é uma das disciplinas que nós fazemos, e o Bruno também tem essa habilidade. Esse especialista, ele pode ajudar. Agora, é interessante, né? Todas as pessoas, nem todas as pessoas que procuram um terapeuta vão precisar de um médico. Agora, todas as que procuram, por exemplo, um médico, psiquiatra, neurologista, por exemplo, todas elas vão precisar desse acompanhamento. Por quê? Porque nós queremos justamente fornecer os recursos para que ela não reincida. Porque o que o profissional da área da medicina faz? Ele vai medicar, vai colocar a pessoa em dia, vai colocar, digamos, organizar ali neuroquimicamente, hormonalmente a vida dessa pessoa. Mas os padrões que debilitaram ela e que acabaram levando ela para esses estados sem recursos, para essa situação, eles persistem ali se eles não forem alterados. Então, independente, nem todos que nós atendemos precisam de um amparo médico, mas todos os que foram para uma medicina, para um psiquiatra ou neurologista, vão precisar desse acompanhamento para que eles possam, então, receber os recursos e não reincidir. Isso é verdade. E aí, como a gente acabou voltando agora para o tema, eu queria aproveitar aqui só para contar, para falar para as pessoas, assim, de um modo geral, quais são as vantagens. Primeiro, agradecer um monte de palavras carinhosas que alguns estão direcionando para mim aqui através dos comentários. Eu agradeço sinceramente. Obrigado, excelente. Parabéns mais uma vez, Bruno. Muitas pessoas que estão aqui nos vendo hoje são seus clientes, então parabéns aí, clientes aí que estão testemunhando a transformação maravilhosa que você tem conseguido dar a eles. Parabéns. Eu gosto sempre de dizer que é 50% trabalho meu, mas os outros 50% é trabalho deles por aplicarem as coisas que eles aprendem. Então, é um trabalho em conjunto, não é mérito só meu, é mérito nosso. Agradeço a todos vocês. Agora, só voltando assim, quais que são as vantagens, então, de uma terapia online? Então, gente, primeiro, custo. Né? O custo que um terapeuta ele consegue, por diminuir a estrutura dele, ele consegue te oferecer um valor mais acessível do que você ir lá numa clínica. Por uma questão lógica de se ele tem aqueles custos, ele se sente obrigado, muitas vezes, a repassar isso.
Sim. Segundo, também custos de deslocamento, assim, coisa que você vai pagar um táxi, uma gasolina para colocar no carro, uma passagem de ônibus, ou seja, custo também não só financeiro, mas custo do seu tempo, um tempo que você poderia estar usando em outras coisas. Só para citar dois exemplos de como a terapia online ela é tão eficiente e democrática, eu tenho dois casos assim que para mim são meu xodó de casos. Por quê? Eu atendo, já faz algum tempo, né, um rapaz que ele é Uber em São Paulo. Então ele trabalha o dia inteiro no trânsito lá. Lembrando que você está no Espírito Santo, né? Lembrando que eu estou no Espírito Santo e ele está em São Paulo. Então, toda sexta-feira, como tem aquele negócio do rodízio lá em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, que alguns carros com determinado número de placa têm que parar por um tempo, ele aproveita este tempo, ele estaciona, ele vai para um estacionamento e ali ele faz a terapia dele. E eu ouvi dele uma coisa muito interessante, que ele falou que se não fosse esse método, ele jamais conseguiria fazer terapia. Olha aí. Então eu acho isso fantástico. E outro testemunho interessante assim, que eu recebi, eu atendo uma moça que eu atendo, que ela é caminhoneira. Então ela corta o Brasil de caminhão para cima e para baixo. E eu faço encontros semanais com ela também. E o que acontece? Ela também faz nos horários de parada que ela tem. E é o que ela diz, ela vive viajando. Ela precisa de terapia por algumas questões de ansiedade, que ela luta, e que já tem diminuído muito. Daqui a pouco não vai nem precisar do Bruno. Vai lembrar do Bruno só para me indicar para outra pessoa. Porque a nossa terapia é isso. O objetivo é que você tenha recursos para não precisar de mim para sempre. Então, assim, eu acho interessante porque, olha só, ela é caminhoneira. Então, nas paradas dela, ela tira ali aquele tempo para fazer uma intervenção terapêutica. Se não fosse um atendimento online, quando é que pessoas nessas condições conseguiriam cuidar de si e aprender a desenvolver os recursos e as potencialidades que elas têm? Não seria possível. Então, se tem uma coisa que a gente pode tirar de proveito prático desses quase 2 anos que a gente viveu assim, de lockdown, porque apesar de muitas coisas ruins terem acontecido, nós aprendemos muitas coisas e aprendemos a fazer outras coisas melhores do que a gente fazia antes, né? Nem tudo é desprezível de uma situação ruim. Você pode aprender muito com uma situação ruim e usar aquilo a seu favor. Então, aprendemos que terapia online, muitos dos trabalhos que antes a gente nem imaginava aqui, nesse espaço, eles se mostraram tão eficientes, em alguns casos até mais eficientes, do que aqueles velhos padrões que nós estávamos acostumados. Então, vale a pena. Eu sugiro que vocês sempre se deem a oportunidade de se desenvolver. Desenvolvimento pessoal e conhecimento são duas riquezas que ninguém pode tirar de você. Exatamente. Pessoal, olha, só para vocês terem uma ideia, Bruno, você acredita que já passou mais de 1 hora, Bruno? Você acredita? Sério? Passou mais de 1 hora. Bruno, então nós vamos agora nos dirigir ao encerramento. Sim, perguntaram se vai ficar gravada, vai. O objetivo é deixar gravada. Você também, Bruno, se você quiser, vai ser um prazer. Baixa que ela coloca no teu canal, tá? Será um prazer aí, fique à vontade aí. Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, tá? Obrigado por vocês estarem aqui. Vai ficar gravada, compartilhe com outras pessoas. Se vocês precisarem de ajuda, de atendimento, procurem o Bruno, tá? O Bruno vai ajudar você, porque eu sempre procuro honrar as pessoas que estão comigo nas lives. Como outros colegas vêm para as lives, eu digo, não, agora procurei esse colega aqui. Mas hoje, quem está aqui hoje me dando a honra aqui de compartilhar um pouco da sua experiência é o Bruno. Então, por favor, procurem lá, sigam o Bruno Terapeuta, tá? O Bruno está à disposição para ajudar. Se, porventura, vocês também tiverem interesse até de participar de um programa comigo, de uma formação, procurem o Bruno também, porque é mérito do Bruno aí de propor. O Bruno trouxe esse tema, tá? Eu quero agradecer o Bruno, porque o Bruno está aqui, está me ajudando. Trouxe o tema, veio dar seu testemunho, uma pessoa aí muito generosa. O Bruno também, eu quero agradecer, Bruno, publicamente isso, porque eu tenho formado muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil.
mas você é uma daquelas pessoas, não é a maior parte, gostaria que fosse, mas daquelas pessoas que é, assim, grata, você, né, volta e meia você vem testemunhando aí dos resultados que você tem, você sempre me mantém informado dos seus resultados e me agradece aí, eu fico assim, realmente eu quero te honrar muito aí, porque você tem essa percepção aí de honrar alguém. Você não precisaria, né? Você poderia já, não, beleza, o Luiz me formou, eu já paguei, já estou aqui, beleza, tchau, né? Não, e você vai lá e você honra, você agradece. Eu quero dizer aí, parabéns aí. Você também está dando um exemplo muito bonito e também, sem dúvida alguma, né, Bruno? Nós sabemos isso, que uma das formas de você construir cada vez mais um eu saudável é a gratidão. Então eu fico muito grato também a você aí, pela tua generosidade, parabéns aí pela live, a pesquisa de Minnesota foi o Bruno também que trouxe, tá? Eu estou focando em outras coisas, ele trouxe o tema, convidou, deu a ideia e ainda trouxe a pesquisa. Então, muito obrigado a você, mais uma vez, parabéns, tá? Mais uma vez, pessoal, procurem o Bruno se vocês precisarem de ajuda, se vocês até quiserem alguma coisa comigo, fale com ele também, tá bom? Eu também agradeço muito. A gente sabe que uma coisa assim, o cara pagou e o Luiz te entregou é o mais que ele tinha obrigação de entregar. Mas, na verdade, não é assim. A gente sabe que nos bastidores o Luiz é uma pessoa muito generosa. Obrigado a você. Ele entrega muito mais do que a gente compra, se for trazer para esses termos mais leigos, assim, é de fato isso. Eu sempre recebi muito mais do que eu sei que eu realmente paguei. Me ajudou muito. E assim, eu gosto muito de trocar experiências com você, a gente está sempre conversando sobre alguma coisa interessante, trocando conhecimentos, e assim, também me ligou a uma turma muito legal, porque a turma que a gente fez, a gente sempre mantém um contato aqui, é uma turma muito... O Júnior é uma pessoa que eu estou sempre em contato com ele, o Júnior também é um cara que ele está com a mentalidade positiva, então eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a todos os que gentilmente aceitaram o convite, de acompanhar aqui a live, de fazerem os comentários, as perguntas. Eu sou muito grato a vocês e gratidão é extremamente importante, né? A gente tem que ser grato por tudo, às vezes até por coisas que não são tão agradáveis, porque elas nos ensinam bastante. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a você, Luiz, por tudo que você me ajudou até você. Aqui. E vamos seguindo junto aí. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Ok, então. Pessoal, então, eu mais uma vez agradeço a todos, e o Bruno, e desejo, então, um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e nos vemos em breve. Tchau, então. Muito obrigado. Tchau para vocês. Tchau, tchau.